Existe um plebeu de meia-idade que de repente se encontra reencarnado no corpo de um jovem nobre de uma casa à beira do colapso, e sem escolha a não ser se adaptar, ele deve trabalhar incansavelmente para salvar sua nova família da ruína. Tudo começa quando este homem desavisado abre os olhos pela primeira vez no corpo de Liam Hamilton, um jovem nobre. Enquanto ele se senta à mesa de jantar durante uma festa luxuosa, ele está completamente confuso, incapaz de compreender como acabou ali quando estava apenas tomando uma bebida energética em um bar após um longo dia de trabalho. Olhando ao redor, ele se depara com um espelho e fica horrorizado ao ver o rosto de uma criança olhando de volta para ele. A realização atinge como um relâmpago e ele solta um grito estridente, chamando a atenção de todos na sala, incluindo seu severo pai, o chefe da família Hamilton. Sr. Hamilton, visivelmente irritado e envergonhado com o surto de Liam, o repreende severamente. Ele lembra a Liam que, apesar de ser o quinto filho e o menos importante entre seus irmãos, ele ainda é um membro da estimada família Hamilton e deve agir com a dignidade de um nobre o tempo todo. Liam permanece em silêncio, completamente perdido e sem entender o homem o repreendendo e a situação bizarra em que se encontra. A empregada ao lado dele, confundindo sua confusão com tristeza pela bronca do pai, tenta confortá-lo. Ela comenta que ele deveria estar grato porque seu pai está de bom humor hoje, porque em outro dia as coisas poderiam ter sido muito piores. Ela então menciona casualmente a razão para a rara alegria do conde. Ele finalmente tem uma filha depois de ser abençoado com uma série de filhos homens e esta festa é uma celebração do aniversário dela. À medida que as peças começam a se encaixar, Liam lentamente começa a entender que de alguma forma foi colocado no papel de filho de um nobre. Assumindo que é apenas um sonho incrivelmente vívido e peculiar, ele decide dormir para esquecer, confiante de que acordará de volta em sua antiga vida. Mas quando a manhã chega, ele acorda no mesmo corpo de criança. Então ele percebe que isso não é um sonho, esta é sua nova realidade. Liam não faz ideia de por que foi colocado nessa situação bizarra, mas sem outra escolha, ele começa a aceitar sua nova realidade e decide seguir em frente. Vestido com as roupas finas do jovem nobre que agora habita, Liam parte para explorar seus arredores. Primeiro em sua agenda está verificar a varanda para uma melhor vista da propriedade Hamilton. E quando ele pisa na varanda, fica maravilhado com a vasta extensão de terra ao redor da mansão, que a empregada informa com orgulho, pertence toda à família Hamilton. Enquanto Liam ainda está tentando se ajustar a essa vida estranha, seu irmão mais velho, Bruno, o convoca para uma conversa séria sobre a irmã recém-nascida. Este é o Bruno, o quarto filho da família Hamilton, e ele parece já ter grandes planos para o futuro da irmã bebê. Ele declara confiantemente que ela deve crescer para ser bonita para que possa se casar com a família real, um movimento que ele acredita ser a única maneira de garantir o futuro da família Hamilton. Bruno então continua a explicar a situação terrível que a família enfrenta. Os Hamiltons estão à beira de perder seu status nobre, tendo falhado em alcançar algo notável por 3 gerações. O pai deles, o atual chefe da família, representa a 3ª geração, e assim que ele se aposentar, a liderança passará para um dos filhos da 4ª geração. Bruno está convencido de que eles não terão alcançado nada significativo até lá, o que resultaria nos Hamiltons sendo rebaixados a plebeus. Determinado a evitar isso, Bruno vê o potencial casamento de sua irmã como uma oportunidade de ouro para salvar seu legado. Apesar de ter apenas 13 anos, um mero ano a mais que Liam, Bruno se comporta com uma maturidade muito além de sua idade, e ele encoraja Liam a começar a pensar no futuro da família também. Então, a conversa deles é interrompida quando o tutor deles entra na sala para começar uma lição sobre os fundamentos da magia. Ao saber que está prestes a estudar magia, Liam mal consegue conter sua empolgação. Ele salta de seu assento, causando uma mistura de constrangimento e confusão em Bruno, que fica surpreso com o entusiasmo de seu irmão. Tentando moderar as expectativas de Liam, Bruno o avisa que apenas uma em cada 100 pessoas possui o talento natural necessário para se destacar na magia, tornando as chances de sucesso remotas. No entanto, Liam permanece determinado porque nunca teve essa chance em sua vida passada, então ele se concentra intensamente, ansioso para aprender. Após a aula, Liam corre até a empregada, insistindo que ela o leve à biblioteca. Seguindo o exemplo dela, ele começa a procurar ansiosamente por livros sobre magia. Seus olhos encontram um livro intitulado Magia de Fogo para Iniciantes. Sem hesitar, ele folheia suas páginas e segue os passos para lançar um feitiço básico de fogo. Concentrando-se, ele consegue acender uma pequena chama no dedo indicador. A empregada, de olhos arregalados de espanto, elogia o jovem mestre por sua habilidade de lançar magia de fogo na primeira tentativa. Ansioso para expandir seu conhecimento, Liam visita o escritório de seu pai para solicitar acesso a grimórios, livros de feitiços da biblioteca. Seu pai, mal levantando os olhos do trabalho, concede permissão de forma displicente, mostrando pouco interesse nas atividades de seu quinto filho. Mas com a aprovação de seu pai, Liam não perde tempo em reunir livros e se imergir em seus conteúdos, e em pouco tempo, ele domina um feitiço de fogo chamado Flame Cutter. E com apenas um mês de prática rigorosa, Liam consegue dominar com sucesso o feitiço Flame Cutter sem usar um grimório. Orgulhoso de seu progresso, ele exibe sua nova habilidade para Bruno, que fica surpreso ao ver que seu irmão mais novo aprendeu o feitiço tão rapidamente por conta própria. Sentindo uma onda de rivalidade entre irmãos, Bruno pega o grimório de Liam, determinado a descobrir um atalho para igualar a habilidade de Liam, mas suas tentativas não dão resultado.
Ao perceber a verdade, Bruno admite que a afinidade de Liam com a magia é notável. Então ele incentiva seu irmão mais novo a continuar seus estudos, prevendo que o talento de Liam lhe trará fama e status. No entanto, Bruno também observa que o crescente brilhantismo de Liam pode ofuscar o resto da família Hamilton, e ele curiosamente pergunta se a dedicação de Liam faz parte de um plano para se tornar o próximo chefe da família. Mas Liam o tranquiliza, explicando que estuda magia apenas como um hobby, e não tem intenção de competir pelo trono, especialmente contra o irmão mais velho, Albrecht. Depois disso, Liam continua sua jornada mágica, dominando todos os feitiços de fogo para iniciantes do livro, então ele mira no próximo alvo, os feitiços de gelo para iniciantes. O pai de Liam então se aproxima dele, tendo ouvido o burburinho sobre suas novas habilidades mágicas. Finalmente, vendo algum potencial em seu quinto filho, o Sr. Hamilton decide se interessar, embora com uma boa dose de ceticismo. Ele então ceticamente pede a Liam para mostrar suas habilidades, e Liam responde congelando um livro usando sua nova magia de gelo. O Sr. Hamilton não está impressionado e, de maneira desdenhosa, pergunta se isso é o melhor que Liam pode fazer. Mas Liam explica que ele acabou de começar a aprender magia de gelo e, para se provar ainda mais, revela que dominou todos os feitiços de fogo para iniciantes em apenas um mês. Essa revelação muda tudo, porque o Sr. A expressão severa de Hamilton se transforma em risadas, declarando que os céus finalmente devem estar sorrindo para a família Hamilton. Ele encoraja Liam a continuar seus estudos, assegurando-lhe que mais grimórios serão fornecidos se necessário. E pela primeira vez, Liam se sente genuinamente apoiado por seu pai, e o incentivo desperta um desejo mais forte de desenvolver suas habilidades. Mais tarde, quando Liam se dirige à floresta para treinar, ele percebe um dos mordomos sussurrando para seu pai sobre más notícias. Sem saber da situação, Liam continua até a floresta, onde encontra um homem de jaleco branco descansando debaixo de uma árvore. O homem pergunta casualmente se Liam é um dos filhos de Hamilton, e quando Liam confirma, o homem cripticamente diz para capturá-lo. Mas quando vê que Liam não faz ideia do que ele está falando, ele imediatamente descarta seu próprio comentário. Mudando de assunto, o homem pergunta sobre o Grimório de Liam, e quando descobre que Liam está praticando magia para principiantes, oferece-se para ensinar-lhe algo mais avançado, e imediatamente lança 5 feitiços diferentes ao mesmo tempo. Liam fica intrigado e aceita com entusiasmo, e o homem, impressionado com a falta de arrogância típica dos nobres de Liam, concorda em ensinar-lhe alguns truques. Ele então começa com conjuração simultânea de feitiços, guiando Liam sobre como criar círculos mágicos com ambas as mãos. Liam então consegue lançar feitiços de fogo de cada mão, e o homem o empurra mais longe, introduzindo o conceito de lançar 3 círculos mágicos ao mesmo tempo. Mas enquanto Liam domina a técnica, suas reservas mágicas não são suficientes para sustentar o feitiço. Mas apesar disso, o homem fica impressionado com o talento bruto de Liam e menciona casualmente sua própria habilidade de lançar até 16 feitiços simultaneamente. Mas infelizmente, o tempo do homem é limitado, e ele lamenta não poder ensinar mais a Liam. E como um presente de despedida, ele entrega a Liam um anel, chamando-o de Magicpedia, um artefato que contém o conhecimento de centenas de grimórios de magia. Então, quando Liam coloca o anel em seu dedo, uma enxurrada de conhecimento mágico invade sua mente, preenchendo seus pensamentos com centenas de feitiços que ele agora pode aprender à vontade. Animado com esse novo poder, Liam rapidamente domina um feitiço de ataque de vento. Mas quando ele o usa, o homem misterioso que vinha ensinando-o desaparece no ar, deixando Liam completamente perplexo. E momentos depois, sua empregada aparece, repreendendo Liam por vagar sozinho em um lugar tão perigoso, e o avisa que uma pessoa suspeita se infiltrou na propriedade. Ela então lhe entrega um livro sobre magia de invocação para iniciantes, um presente do senhor. Hamilton e volta para casa. Mas antes que Liam possa processar totalmente isto, o homem enigmático reaparece de repente. Ele revela que apenas se escondeu para evitar ser visto pela empregada, insinuando sutilmente o perigo que poderia representar. Com o tempo limitado, o homem oferece ensinar a Liam um último feitiço. Ele então pede a Liam que escolha um feitiço do livro de magia de invocação e, após pensar um pouco, Liam escolhe um feitiço para invocar uma salamandra, um espírito de fogo de nível baixo. Seguindo a orientação do homem, Liam usa o anel para lançar o feitiço. A invocação é bem sucedida. O salamandra é imediatamente absorvida pelo anel. O homem então explica que o anel funciona como um arquivo ilimitado, registrando todos os detalhes do processo de invocação da salamandra. Surpreso com a utilidade do anel, Liam oferece devolvê-lo, assumindo que deve ser de grande valor. No entanto, o homem minimiza sua importância, descrevendo-o como uma ferramenta que simplesmente poupa o usuário de carregar grimórios pesados. Aliviado, Liam continua experimentando feitiços de invocação do Grimório, mas quando ele se vira para buscar a aprovação do homem, descobre que seu mentor desapareceu novamente. Mas desta vez, o único rastro deixado para trás é uma mensagem rabiscada no chão, instando Liam a continuar estudando magia e a nunca revelar seu encontro a ninguém. Embora seu tempo juntos tenha sido breve, Liam considera o homem seu mestre e sente imensa gratidão por sua sabedoria. Um mês depois, Liam dominou um impressionante arsenal de feitiços de ataque e invocação, e combina suas habilidades para criar uma fornalha funcional, usando-a para produzir carvão branco. Um dia, Bruno visita Liam e fica espantado ao descobrir que Liam já acumulou um grande suprimento de carvão branco, e até mesmo um saco de cristais de Icro, itens poderosos usados para restaurar energia mágica.
Leon então explica orgulhosamente que ele mesmo criou os cristais, aproveitando 5 tipos de magia simultaneamente, um feito que destaca suas habilidades excepcionais. Bruno, impressionado pelo progresso de seu irmão mais novo, expressa seu orgulho e compartilha seus planos para o futuro, anunciando sua intenção de se casar com uma família nobre de baixa patente, para ganhar a independência da casa Hamilton. Bruno então elabora sobre a importância da independência compartilhando um capítulo sombrio da história de sua família. Ele então revela que, em uma tentativa desesperada de salvar seu status nobre, seu pai uma vez enviou um grande batalhão para lutar contra um monstro selado em uma terra distante. A campanha terminou em uma derrota devastadora, com apenas um punhado de soldados sobrevivendo. Mas apesar desse fracasso, o Sr. Hamilton e seu irmão mais velho continuam incansáveis em sua busca para preservar a posição da família, mesmo que isso signifique recorrer a medidas drásticas. Temendo que Liam pudesse ser atraído para esses esquemas, Bruno o encoraja a buscar independência. Levando a sério o conselho de Bruno, Liam embarca em sua busca por independência financeira. Ele então vende seu carvão branco, ganhando uma bolsa cheia de moedas de ouro, e se presenteia com uma deliciosa tigela de ramen em um restaurante local. Inspirado pela refeição, ele decide introduzir a cultura do ramen à família Hamilton, e usando um espírito de gelo, ele desidrata o macarrão para criar ramen instantâneo e ensina o chefe da família a prepará-lo. Confiante de que este produto poderia se tornar um negócio lucrativo, Leon apresenta sua ideia a um comerciante local. No entanto, o comerciante recusa, explicando que apenas o filho mais velho da família Hamilton, Albright, tem autoridade para conduzir negócios em nome da casa. Frustrado, mas não desanimado, Liam sai da loja, sem saber que Albright esteve escutando sua conversa. Consumido pelo ciúme das habilidades e ambições crescentes de Liam, Albright avança e declara que não permitirá mais que Liam haja livremente. Liam, no entanto, volta para casa e continua motivado a perseguir seus objetivos. Depois ele armazena suas criações em um sistema de armazenamento dimensional que ele criou usando um feitiço do anel. E para contornar o controle de Albright, Liam elabora um plano engenhoso e usa um feitiço de invocação não convencional para criar um clone de si mesmo, encarregando-o de viajar para terras distantes para vender seus produtos enquanto ele fica para trás para produzir mais. Alguns dias depois, Liam recebe um pagamento pelos itens que seu clone vendeu, depositado diretamente em seu sistema de armazenamento dimensional. Então ele comemora alegremente o sucesso de seu plano, sabendo que sua jornada rumo à independência começou oficialmente. No dia seguinte, Liam chega ao Guilda dos Caçadores após ser aconselhado por seu irmão mais velho, Albrecht. Ao entrar, ele nota que a guilda parece tão caótica e animada quanto ele havia ouvido. No momento em que ele entra, os olhos dos caçadores experientes se voltam para ele, suas expressões carregadas de curiosidade e ceticismo. Um caçador grisalho até zomba, perguntando se Liam veio fazer recados para a mamãe dele. Liam, sem se abalar com as provocações desses velhos ultrapassados, caminha diretamente em direção a um homem de aparência feroz que ele supõe ser o mestre da guilda. A intuição de Liam está correta, porque o homem se apresenta e imediatamente o reconhece como Liam Hamilton, confirmando que Albrecht havia informado sobre sua chegada. Mas antes de prosseguir, o mestre da guilda explica que Liam deve passar por um teste para determinar sua classe apropriada, e ele assegura a Liam que este é um procedimento padrão, pois evita que caçadores inexperientes sejam colocados em patentes que não podem lidar. E Liam concorda sem hesitação, pronto para se provar. Para começar o teste, o mestre da guilda instrui Liam a lançar um feitiço de ataque, sugerindo que ele não se apresse com a invocação. Liam pergunta confuso o que é uma invocação, e o mestre da guilda ri pensando que é uma piada, mas rapidamente percebe que Liam está falando sério. Elevando o nível, o mestre da guilda diz a Liam para atacá-lo diretamente e não se segurar. Liam decide se esforçar ao máximo, sabendo que este teste determinará seu lugar, e com precisão e força bruta, ele lança múltiplos ataques ao redor da cabeça do mestre da guilda, deixando o homem de olhos arregalados em incredulidade. Os caçadores ao redor estão igualmente atônitos, sem palavras pela intensidade da magia de Liam. E apesar do choque, o mestre da guilda mantém a compostura e decide atribuir a Liam um rank B, reconhecendo suas habilidades impressionantes. Liam, no entanto, permanece estoico, não dando nenhuma indicação de se está satisfeito ou não. Ao sair da guilda, Liam examina sua nova insígnia de classe B, sem saber como se sentir a respeito. Enquanto está perdido em pensamentos, uma garota encantadora com traços marcantes se aproxima dele. Apresentando-se como Asuna, ela comenta sobre como pode ser perigoso caçar sozinho, e propõe formar um grupo. Surpreso com a beleza dela, Liam nunca perde uma oportunidade e concorda entusiasticamente, e eles então apertam as mãos para selar o acordo e partem juntos. Enquanto caminham juntos, Liam lembra a Asuna que ele não aceitou nenhum trabalho de caça da guilda. Então ela explica que os trabalhos de caça são atribuídos apenas a caçadores de nível A e acima. Caçadores de categoria B, como eles devem encontrar monstros perigosos por conta própria, matá-los e trazê-los de volta para o guilda para uma recompensa. Enquanto continuam, os dois são subitamente emboscados por um bando de lobisomens monstruosos. Sem escapatoria, Asuna quase perde a calma, mas recupera a confiança quando Liam usa sua magia para colocar monstros autocrescentes dentro das bocas dos lobisomens. Esta tática inteligente deixa os lobisomens incapacitados e exaustos, permitindo que Asuna dê os golpes finais.
Depois de derrotar todos os lobos, eles levam suas caças de volta para a guilda. Seu desempenho deixa os outros caçadores impressionados, destacando a própria inadequação deles. Até mesmo o mestre da guilda fica impressionado, especialmente porque os dois conseguiram abater 42 lobos sozinhos. Reconhecendo seu potencial, ele lhes oferece um trabalho real de caça. A missão envolve caçar um grande monstro lagarta que poderia interromper a chegada de um hóspede importante na cidade mais tarde naquele dia. E enquanto Asuna está animada por ter sua primeira missão real, Liam se concentra no desafio de lutar contra monstros infundidos com pedras mágicas, o que os torna muito mais difíceis do que bestas comuns. Então, quando eles encontram um monstro lagarta, as coisas pioram rapidamente e, apesar de seus esforços, nada parece funcionar, deixando ambos exaustos. Até mesmo Liam tenta todos os feitiços que conhece, mas nada parece eficaz contra a criatura, deixando-o frustrado e se sentindo impotente. Asuna, desanimada com a dificuldade do primeiro trabalho deles, brinca sobre um meteoro cair sobre o monstro para acabar com a miséria deles. Inspirado pelo comentário dela, Liam cria um plano para acabar de vez com a criatura. Então vemos que, usando Asuna como isca, ele atrai o monstro para uma área deserta e convoca sua caixa de itens para derrubar uma enorme rocha sobre ele. O plano funciona perfeitamente, e eles acabam usando a mesma tática para derrubar um segundo monstro lagarta, e depois retornam à guilda com ambos os monstros a reboque. E seu sucesso deixa o mestre da guilda e outros caçadores perplexos mais uma vez, a ponto de fazer o mestre da guilda admirar como eles conseguiram derrotar duas criaturas tão formidáveis em tão pouco tempo. E enquanto os outros caçadores permanecem perplexos sobre como Liam e Asuna conseguiram derrotar monstros tão formidáveis, Asuna, sempre a oportunista, tenta persuadir o mestre da guilda a aumentar sua recompensa, e ela aponta que sem a intervenção deles ao derrotar o segundo monstro lagarta, o visitante importante poderia ter enfrentado sérios problemas. Reconhecendo a importância do argumento dela, o mestre da guilda concorda e se oferece para multiplicar a recompensa original por 5, o que faz Asuna sorrir de satisfação, mas Liam, como de costume, permanece indiferente. Mais tarde naquele dia, a cidade se reúne para aguardar a chegada do visitante importante, e enquanto está entre a multidão, Liam é abordado por seu irmão mais velho, Albrecht, que o elogia por seus sucessos recentes na guilda. Albrecht, então, o incentiva a continuar seu trabalho árduo antes de ir embora, mas Asuna, observando a interação, imediatamente o chama de rude. Liam concorda, observando que Albrecht sempre o viu como nada além de um incômodo. Ainda assim, a conversa deles é interrompida, pois o visitante importante chega, e enquanto o visitante atravessa a multidão, ele brevemente troca olhares com Liam e Asuna, deixando-a encantada com sua presença imponente. Mais tarde, Liam é formalmente apresentado ao visitante, que se revela ser James Stanley. Durante a conversa, James comenta sobre as conquistas de Liam e menciona que conhece o pai de Liam. Mudando de assunto, James pergunta sobre o anel que Liam possui, afirmando que ele pertenceu a alguém que ele conhece chamado Raymond. Surpreso, Liam percebe que James está se referindo ao seu mestre. James inicialmente brinca que Liam poderia ter matado Raymond para pegar o anel, mas quando Liam esclarece que Raymond era seu professor, o comportamento de James suaviza. Eles então trocam histórias sobre o tempo de Liam como aluno de Raymond, e James acha as anedotas engraçadas. Intrigado com o potencial de Liam, James decide testar o poder de um estudante treinado por Raymond. Ele então pede a um conhecido chamado Simon para se proteger do ataque mais forte de Liam. Normalmente, Liam não se preocupa com encantamentos, mas ele se lembra de ter lido que cantar pode amplificar o poder de um feitiço. Com isso em mente, ele usa os nomes de seus 3 cantores favoritos como um encantamento improvisado e lança mísseis mágicos em Simon. A princípio, a barreira mágica de Simon parece resistir, mas os mísseis implacáveis acabam por romper, deixando-o inconsciente. Ao testemunhar essa demonstração, James fica completamente impressionado com as habilidades de Liam, e como recompensa, oferece a Liam o título de cavaleiro, concedendo-lhe a independência que ele há muito deseja de sua família. Mais tarde naquele dia, James mantém sua palavra e oficialmente nomeia Liam cavaleiro, esperando que esse novo status o ajude a sair da sombra de seus irmãos e traçar seu próprio caminho. Após a cerimônia, James fica curioso sobre o tempo de Liam sob a tutela de Raymond. Conhecendo a natureza travessa de Raymond, ele pergunta se Liam já caiu nas pegadinhas de seu mestre. A pergunta traz à tona uma memória vívida para Liam, e ele se lembra da vez em que Raymond lhe deu como presente de formatura 100 kg de pó de ouro, apenas para misturá-lo com água em um lago e incumbir Liam de aperfeiçoar a habilidade de caixa de itens antes que ele pudesse acessá-lo. O que parecia ser um presente generoso era, na verdade, um teste de formatura inteligentemente disfarçado. Ao ouvir isso, James rapidamente deduz que o pó de ouro era apenas uma distração, e o verdadeiro presente provavelmente estava escondido nas proximidades, embora não estivesse à vista. Determinado a descobrir a verdade, Liam retorna ao lago. Usando sua caixa de itens, ele drena toda a água, revelando um leito de lago árido. Enquanto vagueia pela extensão seca, ele reflete sobre as instruções enigmáticas de seu mestre. Após refletir um pouco, Liam elabora um plano. Ele cuidadosamente separa o pó de ouro do leito do lago e o devolve ao lago agora seco. No momento em que ele conclui essa tarefa, uma porta oculta se revela, levando-o a uma câmara subterrânea sob o lago. Descendo as escadas, Liam descobre uma carta e um livro antigo esperando por ele.
A carta explica que o livro, um grimório de nível máximo, é seu verdadeiro presente de formatura. Leon então pega o livro animadamente e percebe que contém o poder de acessar um mundo inteiramente novo. Intrigado pelo potencial desse poder misterioso, ele dedica horas praticando seus feitiços. Mas apesar dos fracassos iniciais, ele persiste. E após várias tentativas, ele finalmente consegue lançar um feitiço que conjura um espelho enorme. Atravessando o espelho, Leon se encontra em uma dimensão alternativa, um espaço expansivo totalmente separado do mundo do lançador de feitiços. E ele também aprende que esse espaço cresceria em proporção ao poder do lançador, e Leon se maravilha com suas capacidades. E também sabia que, ao contrário da caixa de itens, esse espaço poderia abrigar não apenas objetos, mas até mesmo pessoas, abrindo um reino de possibilidades infinitas. Dominado pela gratidão, Leon silenciosamente agradece a Raymond por deixá-lo com um presente tão poderoso. Um mês depois, Leon e Asuna se encontram lutando contra um monstro sapo massivo. Leon tenta usar salamandras de fogo contra isso, mas o ataque é completamente ineficaz. Em vez disso, o ataque enfurece o sapo, que se prepara para desencadear uma devastadora explosão de raios. Sentindo o perigo iminente, Leon ativa seus poderes de outro mundo, puxando Asuna para seu espaço alternativo para protegê-los do golpe mortal do sapo. A Han eventualmente desmorona de exaustão, dando a Asuna a oportunidade de dar o golpe final. Eles recuperam a pedra mágica da Han e a levam de volta para a guilda. O mestre da guilda fica surpreso que eles conseguiram completar a missão de nível A, embora ele dê a maior parte do crédito a Leon, desconsiderando o papel de Asuna. Isso a irrita, mas ela ignora, escolhendo em vez disso concentrar-se em seu desejo de ficar mais forte e igualar as habilidades de Leon. Aproveitando o momento, o mestre da guilda sugere que Asuna se torne a familiar de Leon, explicando que esse vínculo alinharia seus poderes com os dele e aumentaria significativamente suas habilidades. Asuna fica muito feliz com a ideia e concorda imediatamente, apesar de uma ressalva. Como sua familiar, ela não poderia recusar suas ordens. Mas ela brinca dizendo que não se importa mesmo que Leon decida ser sorrateiro com ela, tornando a situação tanto embaraçosa quanto divertida. E sem objeções de nenhuma das partes, Leon concorda com o arranjo. O mestre da guilda então realiza o ritual exigindo que Asuna beije as costas da mão de Leon. E assim que o vínculo é formado, o poder da Asuna surge. Ela ganha uma habilidade única que permite mover-se em velocidade sobre-humana, quase como The Flash. Mas, embora impressionado com sua nova força, Leon continua cético sobre a eficácia do contrato familiar em aumentar habilidades tão rapidamente. Então, para testar suas dúvidas, ele decide tentar com outra pessoa. Asuna, então, recomenda uma mulher que ela conhece chamada Jodie. E quando Leon transforma Jodie em sua familiar, a transformação é igualmente surpreendente, porque Jodie de repente parece mais jovem e ganha essa habilidade de curar os outros através de sua culinária. Dias depois, James convocou Leon para sua mansão com notícias sobre a chegada da princesa Scarlet. Ele elogia Leon por suas realizações notáveis desde que chegou à cidade, explicando que essas realizações chamaram a atenção da princesa. James então revela que a princesa está ansiosa para ver os familiares de Leon em ação e observar suas habilidades únicas. No entanto, Leon recusa imediatamente, explicando que seria um insulto aos seus familiares, que são seus amigos de confiança, não alguns artistas de espetáculo. Depois que ele diz isso, James respeita sua decisão e o deixa ir sem insistir mais. Desconhecendo Leon, a princesa Scarlet está na verdade disfarçada como esta empregada e ouve toda a conversa. Divertida e intrigada, ela assume com confiança que Leon não teria coragem de recusá-la se confrontado diretamente. No dia seguinte, Leon é convocado para se encontrar com a princesa Scarlet, mas desta vez ela não está disfarçada, e sua plena presença real não deixa dúvidas sobre sua autoridade. Então Leon sabe que terá que ter cuidado com suas palavras. Entrando no grande palácio, ele se ajoelha diante dela, oferecendo o respeito que seu status exige. Mas Scarlet, desinteressada em formalidades, pede que tragam um assento para ele. Ela não perde tempo mencionando que ouviu falar sobre seus feitos, derrotando uma lagarta blindada, e mais impressionante, um sapo gigante. Ela está especialmente impressionada por ele ter conseguido matar um sapo sem usar magia de alto nível, um feito que ninguém mais jamais realizou. Ainda assim, o verdadeiro interesse dela está nos familiares dele, e ela pede para ele mostrar as habilidades deles. Leon rapidamente percebe que Scarlet está usando sua autoridade para fazê-lo obedecer, mas ele não está disposto a ceder. Educadamente, mas com firmeza, ele recusa o pedido dela. Os olhos de Scarlet se estreitam ligeiramente enquanto ela pergunta se ele realmente pretende desafiar uma ordem direta de um nobre. No entanto, Leon permanece firme, não importando as consequências, decidido a não transformar seus companheiros em um mero espetáculo para o entretenimento dela. Esperando raiva ou até mesmo punição, Leon fica surpreso quando Scarlet de repente começa a rir. Ela acha seus princípios inabaláveis, divertidos e revigorantes. Ele é a primeira pessoa que ela conheceu que valoriza seus princípios morais acima das exigências da autoridade, e isso é algo que ela não pode deixar de respeitar. Então ela fica satisfeita e decide recompensá-lo imediatamente, e sem hesitar, Scarlet declara que Leon receberá o título de barão. Leon fica completamente chocado, insistindo que não fez nada para merecer tal honra. Mas Scarlet, tendo simpatizado com ele, ignora seus protestos e diz que ela é a maldita princesa e pode fazer o que quiser. E ela também ressalta que esse título garantirá que sua família mantenha seu status e segurança.
Mas a generosidade dela não termina aí. Com um gesto majestoso, ela lhe oferece um grimório de contrato familiar. Embora o título o deixe incrédulo, o grimório o enche de uma emoção incontida. Agradecendo muito a Scarlett, Liam deixa o palácio com um salto nos passos, ansioso para desvendar os segredos de seu novo presente. Algum tempo depois, Liam está sentado na floresta, lendo o grimório. Ele acha os feitiços dentro do livro bastante fáceis de usar, mas sabe que até dominar o livro, seus contratos não serão permanentes. Enquanto pratica, de repente percebe Bruno andando em sua direção. Liam está surpreso porque Bruno se casou e saiu de casa há um tempo, então ele pergunta a Bruno por que ele está aqui. Mas Bruno não tem um motivo real, ele só queria visitar e passar um tempo com seu irmão mais novo, principalmente para parabenizar Liam pessoalmente por se tornar um barão, o que ele diz ser uma grande conquista. Bruno até brinca que Liam agora tem um título mais alto que o do pai deles, mas Liam não entende o que ele quer dizer, porque o pai deles é um conde e ele é apenas um barão. Bruno então explica que, embora barões sejam geralmente de classificação inferior a condes, este país divide nobres em duas categorias, aqueles que herdam seus títulos e aqueles que os conquistam através de realizações. Então, naturalmente, nobres que conquistam seus títulos são considerados mais impressionantes. Liam não sabia disso, mas mesmo depois de ouvir, ele realmente não se importa, porque seu único foco é aprender mais magia. Mais tarde, enquanto Liam caminha pelos corredores do palácio, ele encontra Albrecht e o cumprimenta, mas Albrecht o ignora completamente, então Liam fica confuso, se perguntando por que Albrecht parece tão chateado. Ao mesmo tempo, Albrecht está furioso, porque ele não suporta a ideia de que seu maldito irmão mais novo está de alguma forma ofuscando-o. Então, enquanto caminhava, ele ouve duas empregadas conversando sobre as conquistas de Liam, e o elogio delas a Liam só alimenta sua raiva. Ele vai até elas, gritando que se acham Liam tão ótimo, deveriam pedir demissão e ir trabalhar para ele. As empregadas rapidamente percebem que Albrecht está com ciúmes de Liam, então elas pedem desculpas e tentam acalmá-lo. Mas Albrecht não para por aí. Ele pergunta se elas realmente acreditam que Liam é mais importante do que ele. As empregadas, ansiosas para manter seus empregos, asseguram nervosamente que ele é, claro, melhor do que Liam. Sentindo-se um pouco apaziguado, mas ainda com raiva, Albrecht se afasta, determinado a provar que é o melhor irmão. E ele jura que fará algo para mostrar a todos que merece mais reconhecimento do que Liam. No dia seguinte, Liam se encontra com Azuna e Jodie na cidade. Os três rapidamente se tornam o centro das atenções, principalmente porque Jodie e Asuna são inegavelmente lindas. Como resultado, todos os caras na plateia estão olhando para Liam como se ele fosse o cara mais sortudo e mais odiado do mundo. Ignorando os olhares, Liam sugere que eles formem oficialmente um grupo. Ele deixa claro, no entanto, que não vai pressioná-los a fazerem algo que não queiram. Mas, felizmente, nem Asuna nem Jodie têm objeções, então eles concordam em formar uma equipe. Mais tarde naquele dia, o recém-formado grupo adentra a floresta em uma missão, e durante a missão, Jodie mira com seu arco e acerta um tiro perfeito, atingindo um lobo no pescoço. Quando o lobo tropeça, Asuna avança e finaliza com um golpe limpo de sua espada. Liam, impressionado com a velocidade de Asuna, a elogia, observando o quanto ela ficou mais rápida desde que se tornou sua familiar. Jodie intervém, apontando que sua visão melhorou significativamente desde que o contrato a reverteu para sua versão mais jovem, e ela brinca dizendo que não tem mais visão de velha. Liam então pergunta curiosamente se ter melhor visão é sempre uma coisa boa, e Jodie o assegura que sim, especialmente porque ela é uma arqueira. Tomando isso como uma deixa, Liam levanta a mão e lança um feitiço de aprimoramento nos olhos de Jodie, melhorando ainda mais sua visão, e agora ela consegue ver muito além do que era possível antes. Asuna então pergunta intrigantemente a Liam o que ele acabou de fazer. Liam explica que foi um feitiço básico de aprimoramento para melhorar a visão de Jodie. Então ela fica animada e imediatamente pede a ele para lançar um feitiço semelhante nela. Liam hesita, explicando que, embora ele pudesse melhorar suas habilidades de combate, o risco não vale a pena, porque força aumentada poderia colocar muito estresse em seu corpo, potencialmente causando ferimentos graves como ossos quebrados. Mas feitiços como aprimoramento de visão são seguros e eficazes. Graças ao feitiço, Jodie agora pode acertar alvos a uma distância incrível, e ela está profundamente agradecida a Liam pela melhoria. Após um dia produtivo de caça, o grupo retorna à guilda, mas eles são recebidos por caos. A guilda está em completa desordem, e quando perguntam o que aconteceu, é dito que Albrecht causou um enorme problema ao quebrar o selo da floresta. Então Liam imediatamente junta as peças. Albrecht, consumido por ciúmes, deve ter tentado derrotar o monstro selado na floresta numa tentativa de se provar. Percebendo a gravidade da situação e sentindo-se parcialmente responsável por empurrar Albrecht a ações tão imprudentes, Liam não perde tempo e corre direto para a floresta, determinado a avaliar os danos. Liam e os outros logo chegam ao local, e é muito pior do que poderiam imaginar. Muitos soldados estão gravemente feridos e muitos outros já estão no inferno, e isso deixa Liam absolutamente horrorizado. Ele então vê Albrecht deitado no chão ferido, então ele corre rapidamente até ele. Mas assim que Albrecht o vê, ele se levanta em um frenesi, gritando que ainda não falhou.
Mas então, o mestre da guilda entra com um bastão e dá uma pancada na cabeça de Albrecht, resmungando que a situação já está caótica o suficiente sem um nobre louco e inseguro correndo por aí piorando as coisas. Depois que Albrecht é levado, o mestre da guilda se aproxima de Liam e diz que está feliz por ele ter vindo. Asuna então pergunta, o que diabos está acontecendo? Então o mestre da guilda explica que o demônio dragão, Raiden, foi selado nestes bosques pelo bisavô de Liam. Mas o maldito Albrecht quebrou o selo em uma tentativa fracassada de derrotar Raiden, e agora a besta está solta. O mestre da guilda diz que eles sabem como selar Raiden novamente, e ele já reuniu as pessoas necessárias para fazê-lo. Mas o verdadeiro problema são os filhos do Raiden, e são esses pequenos Raidens que estão causando toda a destruição até agora. E também, se eles podem causar tanto dano, é aterrorizante pensar no que o verdadeiro Raiden pode fazer quando recuperar suas forças. Mas felizmente, o grande Raiden foi selado por tanto tempo que levará cerca de uma semana para ele se recuperar o suficiente para atacar. Então, se eles conseguirem selá-lo novamente antes disso, poderão evitar o desastre. Liam está determinado a ajudar, então ele corre para o local de Raiden, e o encontra guardado por seus 3 pequenos Raidens. Os pequenos Raidens não são tão grandes, então Asuna decide arriscar e avança para um ataque. Mas antes que ela possa atacar, um dos pequenos Raidens lança uma bola de fogo enorme em sua direção. Ela mal consegue desviar, mas a árvore atrás dela é completamente vaporizada. Liam então tenta usar seus mísseis mágicos para atacar os pequenos Raidens, mas eles contra-atacam com bolas de fogo, cancelando seu feitiço. Percebendo que seu ataque mais forte não é suficiente, Liam começa a se sentir encurralado. Mas então, ele se lembra que tem um último truque que pode tentar. Liam então diz a Asuna para pegar Jodie e correr. Embora hesitem, eles escutam e recuam. Os pequenos Raidens então avançam diretamente em direção a Liam, mas pouco antes de alcançá-lo, ele abre seu portal para outro mundo, criando uma passagem. Os pequenos Raidens, incapazes de parar a tempo, caem no portal e ficam presos em outra dimensão. O mestre da guilda fica surpreso que Liam conseguiu derrotar todos os 3 pequenos Raidens sozinho. Mas Liam, igualmente surpreso, admite que foi por pouco. Agora que os pequenos Raidens não são mais uma ameaça, o mestre da guilda convoca todos para começar o processo de selar Raiden mais uma vez. Enquanto as preparações começam, Asuna e Jodie retornam ao lado de Liam, e ele fica aliviado ao ver que elas estão ilesas. Eles perguntam sobre o feitiço que ele usou para lidar com os pequenos Raidens, e Liam explica que é um feitiço dimensional que cria um espaço separado. E também, eles não voltarão novamente, porque no nível atual dele, qualquer coisa presa dentro do feitiço dimensional é apagada quando o portão se fecha. Assim que Liam termina de explicar, uma voz ecoa em sua mente, e num piscar de olhos ele é puxado para a consciência de Raiden. Dentro da mente do dragão, Raiden o cumprimenta, chamando-o de humano com uma alma imensa, e exige saber quem ele realmente é. Liam está confuso, respondendo que é apenas um humano comum, mas Raiden claramente não acredita nele. O dragão observa que a alma e o corpo de Liam não estão alinhados, o que só aumenta o mistério. Percebendo o que Raiden pode significar, Liam se lembra de sua reencarnação no corpo de Liam Hamilton e se pergunta se Raiden sabe algo sobre isso. No entanto, Raiden não tem respostas, e o que ele sabe é que a vida de Liam está destinada a ser extraordinária e ele faz uma proposta surpreendente. Raiden oferece acompanhar Liam, prometendo não causar mal a ele ou a qualquer pessoa ao seu redor. Em vez disso, ele se compromete a ajudar Liam a crescer e refinar suas habilidades. Liam não sente nenhuma hostilidade de Raiden e, intrigado pela oferta, aceita o acordo. Então, num instante, o corpo de Raiden começa a se dissolver e sua essência é absorvida pela alma de Liam, deixando para trás uma marca em forma de dragão brilhante na mão de Liam. Liam imediatamente sente uma onda de poder percorrer seu corpo. Para testá-la, ele lança um míssil mágico no céu e fica chocado ao controlar e lançar com sucesso 17 feitiços simultaneamente. Então fica claro que o poder de Raiden aumentou dramaticamente suas habilidades. No entanto, o novo poder vem com consequências inesperadas. O mana denso emanando do corpo de Liam faz com que todos nas proximidades experimentem fortes dores de cabeça. Liam então percebe que todos ao seu redor estão lutando e rapidamente percebe que sua mana descontrolada é a culpada, então ele a suprime imediatamente e pede desculpas por sua falta de cuidado. E para mostrar sua sinceridade, ele oferece ao Guildmaster 10 kg de pó de ouro e sugere usar isso para cobrir os custos de tratamento dos feridos na batalha. Mais tarde naquela noite, Liam se encontra com seu pai, que expressa uma sincera gratidão. As ações de Liam não apenas preveniram o desastre, mas também mitigaram os danos causados pela imprudência de Albrecht. Seu pai também menciona que James ainda está na cidade, então é provável que a notícia das conquistas de Liam chegue em breve à capital real. Naquela noite, Liam vai para a cama exausto, mas acorda na manhã seguinte com uma surpresa. 2 novos feitiços apareceram em sua mente, então ele corre animadamente para fora para testá-los. Depois de várias horas de tentativa e erro, ele finalmente lança um feitiço, invocando um pequeno Raiden. Depois percebe que ainda não está pronto para combate, mas com mais prática, Liam planeja torná-lo útil na batalha, então agora é mais como um bichinho fofo. Então, enquanto Liam brinca com o pequeno Raiden, Princesa Scarlet se aproxima sem ser notada. Ao vê-lo usando magia, ela imediatamente reconhece como magia sagrada. Embora ela já soubesse que Liam era talentoso, a revelação de que ele pode usar magia sagrada na sua idade a deixa impressionada. No entanto, essa não é a razão pela qual Scarlet está aqui. Scarlet veio entregar a recompensa de Liam por derrotar o dragão demônio.
Embora ela esperasse conceder-lhe um título nobre mais alto, os outros nobres se opuseram a um jovem sem terra ser promovido tão rapidamente, mas em vez disso, ela concede a ele a Ordem da Fênix, terceira classe. Então, antes de partir, ela pede a Liam que explique exatamente como ele derrotou o dragão, já que pode precisar declará-lo um herói nacional, dependendo dos detalhes, mas Scarlet fica horrorizada quando Liam admite ter absorvido o demônio dragão. Ela momentaneamente duvida de tudo o que pensava sobre ele, mas então se lembra de vê-lo usar magia sagrada, o que complica seu julgamento. Mas então, finalmente, ela avisa Liam para manter a verdade sobre Raiden em segredo absoluto. No dia seguinte, um baú contendo 3.000 moedas de ouro chega como dinheiro para silenciar. Liam está perplexo com a insistência de Scarlet no sigilo, mas decide acompanhar sem saber por que essa revelação é tão perigosa. Mais tarde, Conde James convoca Liam para sua mansão para uma conversa e pergunta ansiosamente se é verdade que ele aprendeu a usar magia sagrada. No entanto, Liam está em um dilema. Ele não pode revelar a verdade devido à sua promessa à princesa Scarlet, deixando-o em uma situação embaraçosa. James nota a hesitação de Liam e esclarece suas intenções, assegurando a Liam que sua empolgação vem de uma admiração genuína pelas realizações de Liam. Ele ainda reafirma a Liam que suas conquistas cimentaram seu lugar na família nobre. No entanto, James revela a fonte de sua curiosidade. A princesa Scarlet enviou à família de Liam uma recompensa por derrotar o dragão sem consultar o rei. Além disso, testemunhas afirmam que o grande dragão inimigo se transformou em uma luz ofuscante e entrou no corpo de Liam. Com base nisso, James supõe que Liam deve ter feito um contrato com o demônio dragão, ganhando a habilidade de usar magia sagrada. Liam, que já aceitou dinheiro para manter os detalhes em segredo da princesa Scarlet, quer inventar uma mentira convincente. Infelizmente, sua falta de criatividade o supera, e ele revela a verdade sem nenhuma pressão. Envergonhado, Liam admite que aprendeu alguns feitiços sagrados e pede desculpas mentalmente à princesa Scarlet por ser um péssimo guardador de segredos. James, no entanto, está animado com a honestidade de Liam e pede para ele demonstrar os feitiços que aprendeu, pois isso lhe daria uma melhor compreensão dos talentos de Liam. Então Liam concorda e usa um feitiço sagrado chamado Tudo Limpo em James, explicando que remove todos os males de status, incluindo veneno e petrificação. Os efeitos são imediatos. James sente a pureza da magia e comenta que não é à toa que a magia sagrada é conhecida como a magia dos deuses. Para dar a Liam uma compreensão mais profunda de sua reputação divina, James começa a contar a lendária história da Guerra dos Três Grandes Dragões. Nesta guerra antiga, 3 majestosos dragões travaram uma batalha implacável pela sobrevivência. Num dia fatídico, a guerra terminou abruptamente com um dragão triunfando sobre os outros. As lendas dizem que sua vitória se deve a alguém que manejou magia sagrada em seu favor. A história continua descrevendo como o dragão vitorioso formou um vínculo com um humano. Juntos, eles usaram magia sagrada para estabelecer uma nação, nada menos que aquela que Liam agora chama de lar pacificamente. Embora muitos possam supor que o dragão se casou com um humano e teve filhos, James tem uma perspectiva diferente. Ele teoriza que o dragão foi absorvido pelo humano assim como Leon absorveu o demônio dragão, Raiden, e se tornou um com ele. Este paralelo faz parecer que Lion está recriando a própria lenda por trás da fundação de sua nação, o que preocupa profundamente James, não apenas pela segurança de Liam, mas por sua família inteira. Se Raiden realmente é um dos 3 grandes dragões que entraram em um sono profundo após se separarem de seus humanos escolhidos, isso significaria que a família Hamilton selou o fundador original de sua nação. Um ato assim desacreditaria sua conquista histórica, possivelmente levando a família a perder seu status nobre completamente. E isso não é nem o pior. Considerando quanto tempo Raiden ficou selado, ele pode guardar rancor e planejar se vingar da nação por sua traição percebida. Embora isso não seja verdade, Leon agora enfrenta o desafio monumental de provar isso. Determinado, ele reflete sobre sua conversa com Raiden e tranquiliza James de que o dragão não guarda rancor. Ele explica que Raiden se fundiu com ele apenas por curiosidade sobre sua vida. Satisfeito com essa explicação, James conclui que Liam pode muito bem ser o salvador de sua nação. Com isso, James permite que Liam vá embora. Liam, ansioso para limpar a mente, vai para a cidade onde logo encontra seus 2 leais familiares, Asuna e Jodie. Então Asuna de repente agarra a mão de Liam e o puxa para longe da multidão agitada antes que alguém possa notá-lo. Liam, confuso, pergunta o que está acontecendo, então Asuna explica que a notícia de sua grande conquista se espalhou e agora todos os aventureiros da cidade querem se juntar ao seu grupo. Ela entrega a ele uma extensa lista de candidatos, deixando-o com a tarefa assustadora de escolher seu próximo colega de equipe. Mais tarde, Liam retorna para casa e é recebido pela empregada, que o informa que ele recebeu centenas de propostas de casamento. Mas quando ele mal olha para uma, seu irmão mais velho Bruno aparece, insistindo que Liam se case com a garota que ele escolheu pessoalmente para ele. No entanto, Bruno está mais curioso sobre os últimos feitos de Liam, perguntando-se por que até mesmo nobres de alta patente estão tão ansiosos para se aliar à família deles através do casamento. Cumprindo sua promessa à princesa Scarlet, Liam cuidadosamente evita revelar que ele absorveu o dragão, e com sua melhor cara de pôquer, ele reza para que Bruno mude de assunto. Naquela tarde, Liam leva Asuna e Jodie para a floresta. Lá, ele usa seu feitiço de outro mundo para transportá-los para uma nova dimensão, revelando orgulhosamente uma casa que ele construiu inteiramente por conta própria.
ele demonstra seu domínio do feitiço enquanto mostra-lhes o local. Então, para melhorar a sensação natural do ambiente, Leon invoca um espírito das trevas de baixo nível para criar escuridão e simular a noite. Ele também invoca o espírito do fogo, Salamandra, para acender a lareira. Quando Judy comenta que o espaço ainda está muito escuro, apontando que o espírito das trevas deveria ser capaz de ajustar o nível de escuridão. No entanto, Leon percebe que o espírito ainda não é capaz disso. Determinado a corrigir isso, ele decide evoluir o espírito sombrio para uma versão de nível médio e o vincula como seu familiar, permitindo que evolua. Agora, o espírito sombrio pode controlar a iluminação perfeitamente, envolvendo o espaço com uma atmosfera mais natural. Usando seu anel, que também serve como um dispositivo de armazenamento de feitiços mágicos, Leon absorve as habilidades dos espíritos sombrios, aprendendo a invocar espíritos de nível médio. Com base nesse progresso, ele aprimora seu espírito salamandra para uma versão de nível médio também. Então, usando o mesmo método, Leon aprimora seus outros familiares, armazenando seus feitiços de invocação em seu anel e dominando todos de uma vez. Encantado com seu progresso, Leon mal pode esperar para explorar esses feitiços recém-dominados. Sua paixão pela magia o impulsiona, e com o pedido de Raiden em mente, ele se prepara para a próxima etapa de sua jornada na floresta. Pouco depois, Raiden chama Leon para invocar seu filho. Usando o feitiço de invocação que vinha praticando, Leon consegue invocar um jovem dragão. Surpreendentemente, o dragão o leva para uma vila escondida de fadas, onde as pixies estão brincando alegremente. No entanto, a alegria deles rapidamente se transforma em medo quando avistam um humano sujo, e eles se dispersam em pânico. As fadas só param de fugir quando ele grita que foi enviado por Raiden. Como prova, ele levanta o jovem dragão para que eles vejam, então as fadas reconhecem o dragão e acreditam nele. Leon então explica que foi enviado para protegê-los, já que eles há muito são vítimas de humanos gananciosos caçando suas asas para lucro. Raiden havia anteriormente os protegido com uma barreira mágica, mas agora ele deseja que Leon assuma esse dever. Para começar, Leon lança um feitiço de contrato em uma das fadas e dá o nome de Raina. O feitiço transforma a pequena fada em um elfo adulto. As outras fadas ficam maravilhadas, e até Raiden parece surpreso com essa evolução inesperada. Ele informa a Leon que nomear criaturas mágicas pode muitas vezes desencadear seu crescimento em formas mais avançadas. Testemunhando a transformação de Raina, as outras fadas imploram ansiosamente para que Leon lhes dê nomes também. Então, sem perder tempo, Leon nomeia todas as fadas, resultando em uma série de evoluções semelhantes. Como estão muito gratos, os elfos recém-transformados agradecem muito, e até declaram sua lealdade e amor por ele. Querendo ajudar ele e seus conhecidos, os elfos perguntam o que eles podem fazer. Então Leon, sem saber, os instrui a construir uma vila onde eles possam viver e prosperar. Ele então nomeia Raina, a primeira fada que ele evoluiu, como a chefe da vila, e ela aceita entusiasticamente o papel. Então, enquanto os elfos se ocupam em descobrir como construir casas, Leon, exausto de toda a empolgação, decide explorar. Logo sente uma forte energia mágica emanando da floresta. Seguindo-a, ele se depara com uma árvore enorme que produz uma fruta brilhante. Raina, que o seguiu, explica que a fruta é uma concentração de poder mágico que as fadas têm armazenado ao longo dos anos. Naquele momento, o dragão incita Leon a comer a fruta, e Raina concorda, e sem hesitar, Leon a corta e dá uma mordida. Então, imediatamente seu corpo começa a brilhar, e ele sente seu poder crescer exponencialmente. Para testar isso, ele lança alguns mísseis mágicos, maravilhado com a força aumentada deles. Satisfeito com suas habilidades aprimoradas, Leon deixa a vila. No dia seguinte, Leon volta para verificar o progresso dos elfos e fica imediatamente desapontado com suas péssimas habilidades de construção. A chamada casa deles parece uma pilha triste de gravetos e folhas jogados juntos por uma criança. Em sua defesa, nenhum deles jamais fez um curso de engenharia. Enquanto Leon está lá ponderando o desastre, um grito alto ecoa à distância. Correndo em direção ao som, eles descobrem um grupo de bandidos maltrapilhos que capturaram um dos elfos. Ao verem Leon, os bandidos erroneamente assumem que ele é apenas uma criança inofensiva, então um deles avança confiante em sua direção. Mas Leon rapidamente explode o tolo em pedaços com seus mísseis mágicos. Os outros bandidos, não aprendendo com o erro do companheiro, também avançam. Mas dessa vez, Leon chama seu duplicado e juntos eles lançam uma destruição mágica, eliminando os bandidos rapidamente. Os elfos ficam encantados com o poder esmagador de Leon, mas ele está mais preocupado com a segurança deles. Percebendo que a área é muito perigosa, ele usa seu feitiço de outro mundo para espiar a dimensão alternativa. Inicialmente, ele se preocupa que não seja grande o suficiente para abrigar os elfos, mas graças ao impulso que recebeu da fruta de poder mágico, a dimensão é muito maior do que ele esperava. Assim, Leon rapidamente insta os elfos a entrarem no portal, transportando-os para a segurança. Assim que chegam ao novo lar, os elfos ficam impressionados com a rapidez com que viajaram. Leon explica que essa terra pertence a ele, e que irá mantê-los seguros de bandidos. Impressionados com a sua gentileza, os elfos caem de joelhos, implorando para que ele se torne o líder deles. Alguns até sugerem torná-lo rei. Embaraçado e se sentindo indigno do título, Leon concorda em ser líder, achando que é muito menos pressão. Mais tarde, Leon oferece tigelas de ramen aos elfos enquanto pratica a magia sagrada de alto nível que Raiden lhe deu. E após 4 dias cansativos de tentativa e erro, ele finalmente domina o feitiço. Ansioso para testar, ele se concentra em um local, coloca seu duplicado lá e se prepara para teleportar todos de uma vez.
Reunindo as garotas, ele ativa o feitiço e em um instante eles se encontram em um novo local. O destino deles é revelado como um lugar misterioso chamado Terras Seladas. Enquanto as garotas se maravilham com a bela e misteriosa paisagem, Liam fala animadamente sobre como quer aperfeiçoar ainda mais o feitiço, sonhando em se teletransportar para qualquer lugar que desejar com facilidade. Nesse momento, Liam dá um passo à frente, estende a mão e quebra o selo da terra, revelando uma paisagem mais vibrante e deslumbrante. Os elfos ficam emocionados com a transformação, mas antes que possam se estabelecer aqui, enfrentam o problema da água. Para resolver isso, Liam invoca um espírito da água e pede ajuda para encontrar uma fonte de água. Com a assistência dela, ele rapidamente encontra um local adequado e agradece pela ajuda. Com isso, o problema de acomodação dos elfos está quase resolvido, e Liam sente uma sensação de realização. Ele então passa os próximos dias treinando na floresta para diminuir o tempo de lançamento de seu feitiço de teletransporte. E após muitas tentativas e erros, ele finalmente alcança o sucesso, e sua empolgação é ilimitada. Mais tarde, Liam se prepara para deixar a vila e confia aos jovens dragões o cuidado dos elfos enquanto ele estiver fora. E usando seu feitiço recém-aprimorado, Liam se teletransporta para o palácio da princesa Scarlet. A princesa então pergunta se Raiden lhe contou algo sobre uma terra prometida. Liam nega, mas menciona ter descoberto uma terra selada, o que desperta seu interesse. Ela pede para ver, mas Liam pede um favor primeiro. Mais tarde, Scarlet apresenta Golak, o engenheiro da corte real. Usando um contrato familiar, Liam cria uma cópia de Golak para ajudar na construção do vilarejo dos elfos. Assim que isso é feito, Liam leva Scarlet e a cópia para a terra selada. E ao vê-la, Scarlet fica admirada, acreditando que pode realmente ser a terra prometida da lenda. Para testar sua teoria, Scarlet produz um anel antigo, e quando Liam o toca, toda a terra brilha com poder e começa a flutuar. A princesa fica maravilhada com a visão, e sua voz começa a tremer enquanto ela se inclina profundamente diante de Liam, chamando-o de mestre da Terra Prometida, e expressa seu desejo de se juntar a ele na construção de uma nova nação nesta terra. E toda aquela situação faz Liam se sentir como em um sonho surreal, mas a gravidade da situação rapidamente o atinge porque ele percebe que suas responsabilidades estão apenas começando. Então vemos o mago da corte preparando a área enquanto Liam enfrenta uma batalha intensa com uma fera local. Usando feitiços de mísseis flamejantes, ele conseguiu derrotar a criatura e reivindicar a vitória. Depois Liam se voltou para a princesa e perguntou se ela pretendia retornar ao seu reino. Ela respondeu que estava ali para servi-lo se ele precisasse de algo, acrescentando que preferia que ele não a chamasse de princesa, mas sim pelo seu nome. Liam hesitou, apontando sua alta posição, mas a princesa o tranquilizou, explicando que sua família carregava o sangue do grande dragão, assim como ela, e que seu dever era servi-lo em todos os momentos. Liam informou a ela que o dragão queria mostrar algo, e ela imediatamente concordou, dizendo que estava pronta. Eles então chegaram a um portão enorme e entraram, apenas para encontrar outro dragão colossal descansando lá. Liam observou a criatura e notou que parecia ser feita de metal. De repente, o dragão abriu os olhos e soltou um rugido ensurdecedor. Surpreso, Liam buscou respostas do dragão dentro dele, que explicou que este era o Guardião da Terra, com seu nome inscrito em escrita antiga em sua testa. O dragão então disse a Liam que para ganhar a obediência do Guardião, ele precisava apagar uma das letras de seu nome. A princesa rapidamente identificou a segunda letra, e Liam usou sua magia para apagá-la. Instantaneamente, o dragão guardião cessou sua hostilidade, curvando-se para Liam em submissão. A princesa se aproximou do dragão e o tocou, observando que ele permaneceu calmo. Ela explicou a Liam que o dragão reconheceu a linhagem do dragão fluindo dentro dela. Satisfeito, Liam deixou a princesa com o dragão guardião, mas de repente se lembrou da conversa anterior e percebeu que acidentalmente a chamou de princesa novamente, um deslize que já a havia incomodado antes. Rapidamente corrigindo-se, ele a chamou de Scarlet em vez disso. Ela sorriu calorosamente para ele, assegurando-lhe que permaneceria com o dragão para cuidá-lo até que suas feridas estivessem totalmente recuperadas. Retornando à cidade, Liam refletiu sobre como era incomum para uma princesa servi-lo voluntariamente. O dragão dentro dele comentou que não era estranho, considerando o incrível poder que Liam agora possuía. De repente, Liam avistou fumaça subindo na direção da vila em construção. Então, sem hesitar, ele usou um feitiço de teletransporte para se apressar até a cena, e quando chegou, encontrou a vila em ruínas. E então duas fadas se aproximaram dele, com os rostos cheios de preocupação. Uma explicou que lobisomens tinham atacado, destruindo tudo em seu caminho. Momentos depois, os lobisomens apareceram, rosnando enquanto confrontavam Liam. O líder deles avançou, rosnando que a terra era sagrada, e que as fadas não tinham o direito de viver ali. Liam então se aproximou do líder calmamente, sugerindo que conversassem, mas o lobisomem o ignorou e atacou sem aviso. Liam bloqueou rapidamente o golpe e desapareceu, reaparecendo atrás do lobisomem e lançando um feitiço que o deixou ferido. Em vez de acabar com o lobisomem, Liam usou um feitiço de cura, surpreendendo a todos. Ele então revelou o bebê dragão que estava protegendo, deixando os lobisomens chocados. Liam perguntou ao líder se eles tinham laços com os dragões e explicou que esta terra estava sob a proteção dos dragões. Ele acrescentou que as fadas serviam aos dragões, e como ele carregava o poder delas, agora elas também o serviam.
O líder lobisomem, percebendo seu erro, abaixou a cabeça em arrependimento. Reyna o tranquilizou e sugeriu que ele e seu clã formassem um contrato para servir Liam, assim como as fadas haviam feito. Liam então sorriu e se apresentou como Liam Raydon. Então o líder dos lobisomens perguntou se Liam poderia fazer por eles o que havia feito pelas fadas. Liam assentiu, explicando que, como eles já tinham servido aos dragões, ele lhes daria a mesma proteção. Liam então lançou o feitiço, transformando os lobisomens em uma nova forma. E para sua surpresa, o primeiro lobisomem a voltar ao normal foi uma fêmea incrivelmente bonita. No dia seguinte, Liam passeou pela cidade e observou os lobisomens ajudando na reconstrução das casas. Um deles, chamado Chris, correu animadamente até ele, abraçando-o com força e anunciando com entusiasmo que estavam seguindo suas ordens para reparar os danos. Liam lembrou a ela que eles tinham causado a destruição em primeiro lugar, então Chris pediu desculpas, mas Liam a tranquilizou que não havia problema, já que estavam agora trabalhando para corrigir. Ele então olhou para um dos edifícios danificados e comentou que gostaria de ter um feitiço para torná-lo indestrutível para que não quebrasse novamente. O dragão dentro dele sugeriu que ele poderia criar tal feitiço. Liam ficou surpreso e perguntou como proceder, então o dragão explicou que ele precisava imaginar o processo de construção em detalhes passo a passo e usar a magia de acordo. Levando o conselho a sério, Liam visualizou o processo, planejou cuidadosamente em sua mente e lançou o feitiço. Para testar, ele pediu a Chris para tentar quebrar uma viga de madeira. Chris socou a viga quebrando-a em duas, mas para seu choque, ela instantaneamente se restaurou ao estado original. Ela ficou admirada com a eficácia do feitiço. Mais tarde, Liam aventurou-se em uma área remota para praticar novos feitiços, refletindo sobre as melhorias significativas que havia feito. O dragão então o encorajou a continuar desenvolvendo suas habilidades e sugeriu que, quando ele fundasse uma grande nação, ele poderia criar feitiços únicos adaptados às suas necessidades. Liam concordou, sentindo-se animado com a perspectiva de criar feitiços do zero e dominar seu uso. Reyna logo se aproximou de Liam e informou que um grupo de humanos estava procurando pelas fadas. Liam rapidamente dirigiu-se para a floresta, onde encontrou guerreiros perseguindo as fadas. Ele avançou e avisou aos guerreiros para deixarem esta terra sagrada. Eles ignoraram seu aviso e exigiram que ele saísse do caminho. Em resposta, Liam lançou uma rajada de mísseis flamejantes, avisando-lhes que essa era a última chance de baterem em retirada. Imperturbável, um dos guerreiros investiu contra ele montado a cavalo, então Liam desapareceu, reapareceu atrás do cavaleiro e atacou com tanta força que o guerreiro foi derrubado do cavalo e depois fez a mesma coisa com todos eles. E o último guerreiro restante foi atingido com tanta força que seu capacete voou enquanto ele caía no chão. Liam então advertiu severamente o grupo para nunca mais pisarem nessa terra sagrada. Retornando à aldeia, Liam foi calorosamente saudado por Reyna, que correu até ele, preocupada com seu bem-estar. Ele a tranquilizou, dizendo que tudo estava bem e que a situação havia sido resolvida. Reyna então informou que as fadas que haviam fugido de suas casas por causa dos guardas agora haviam jurado lealdade a ele. Ouvindo isso, Liam lançou um feitiço nas fadas, transformando cada uma delas em elfos. Mais tarde naquela noite, Liam reuniu Scarlet, Reyna e Chris em sua casa para discutir os eventos recentes. Ele apresentou o capacete que havia tirado dos guerreiros e perguntou se alguém o reconhecia. Scarlet examinou o artefato e explicou que ele pertencia à Terra da Beleza, uma região próxima à Terra Prometida. Ela alertou Liam que muitos territórios vizinhos cobiçavam a Terra Prometida, e que este capacete era provavelmente uma evidência de seu crescente interesse. Liam percebeu a urgência de construir uma nação para proteger sua terra. Scarlet concordou, mas lembrou-o de que uma nação precisa de 3 elementos-chave para ter sucesso: terra, pessoas e autoridade. Ela garantiu-lhe que eles já tinham a terra e que a fama de seus feitos naturalmente atrairia uma população leal. Liam reconheceu isso, mas destacou a necessidade de um exército para estabelecer autoridade e defender sua nova nação. Chris deu um passo à frente, prometendo que ela e os lobisomens cuidariam da defesa, pedindo-lhe que não se preocupasse. No dia seguinte, um enviado da Terra da Beleza chegou trazendo uma mensagem de seu príncipe. O príncipe propôs uma aliança e um casamento entre Liam e a princesa Scarlet. Recordando as pistas anteriores do dragão sobre a conexão de Scarlet com os dragões, Liam ficou desconfiado. Ele perguntou ao enviado se ele já tinha encontrado Scarlet antes, e o enviado confirmou que a tinha encontrado várias vezes, surpreendendo Liam. Suas suspeitas se aprofundaram, mas ele escolheu mantê-las para si por enquanto. Usando um feitiço telepático para falar em particular com Scarlet, Liam pediu seu conselho sobre como responder à proposta. Scarlet, com confiança, o instou a aceitar, explicando que, independentemente das verdadeiras intenções do príncipe, a aliança lhes pouparia tempo valioso e traria benefícios estratégicos significativos. Liam então se virou para o enviado e aceitou a proposta, mas com a condição de que lhe fosse dado 1 ano para preparar a terra para ser digna da princesa. O enviado concordou e partiu. Enquanto Liam o observava partir, o dragão dentro dele comentou que essa aliança exigiria um esforço e preparação significativos. Mas apesar disso, Liam sentiu sensação esmagadora de orgulho e felicidade pelo progresso em direção a estabelecer a nação de seus sonhos. Liam então chegou ao reino, esperando que seu duplicado se encontrasse com ele. Juntos, eles desapareceram, teleportando-se diretamente para a residência de Scarlet. Liam explicou que tinha enviado seu duplicado antes com Scarlet, permitindo que ele o usasse como um farol para chegar facilmente à casa dela. Uma vez lá, ele dispensou o duplicado, instruindo-o a desaparecer.
Scarlett então se aproximou de Liam, perguntando se ele era o verdadeiro ou apenas mais um duplicado. Mas Liam a tranquilizou dizendo que ele era de fato o verdadeiro e aproveitou para elogiar a beleza de sua residência. Ele então expressou interesse em explorar o reino, já que era sua primeira visita. Scarlett, no entanto, lembrou-lhe de seu status como líder de uma nação, alertando-o contra perambular descuidadamente. Ela então o convidou para tomar um chá, garantindo que sua visita começasse com a devida hospitalidade. Enquanto estava dentro da residência, Liam de repente sentiu a presença do espírito do dragão na área. Intrigado, ele perguntou ao dragão dentro dele se havia alguma conexão com este lugar. O dragão confirmou que algo nas proximidades estava ligado a ele. Tornando-se mais curioso, Liam questionou Scarlett sobre essa conexão. Scarlett admitiu sua existência e o levou a uma estátua de dragão alojada dentro da propriedade. Ela explicou que a estátua era um artefato valioso passado por gerações em sua família. Liam comentou que podia sentir uma energia poderosa emanando dela. O dragão dentro de Liam então o instruiu a se fundir com a estátua. Surpreso com isso, Liam lançou um feitiço no artefato, desencadeando uma onda de energia que fez com que ele se fundisse com o corpo de Scarlett. Scarlett, sobrecarregada pelo poder repentino, instintivamente lançou um golpe de treino no ar antes de cair no chão, visivelmente esgotada. A estátua logo reapareceu de seu corpo, sua energia domada, e Scarlett admitiu que tinha gasto toda a sua força no processo. O dragão dentro de Liam então revelou que a estátua era uma de suas criações, feita para permitir que os humanos acessassem uma fração de seu poder. Liam perguntou a Scarlett se a fusão lhe havia concedido a habilidade de usar a força do dragão. Scarlett confirmou isso, observando que durante a breve fusão, ela foi capaz de realizar feitiços semelhantes aos de Liam, embora isso a tenha deixado completamente exausta. O dragão então explicou que havia 3 tipos de estátuas, sendo a dourada a mais poderosa. No entanto, os outros haviam se perdido em batalhas anteriores. Liam declarou corajosamente que eles criariam novos, afirmando que sabia mais sobre o processo do que qualquer outra pessoa. Ele então perguntou a Scarlett quais materiais específicos eram necessários para criar uma nova estátua de dragão. Usando seus feitiços e habilidades de alquimia, Liam criou com sucesso outra estátua e a entregou a Scarlett, instruindo-a a derramar seu sangue sobre ela. Quando ela fez isso, a estátua se fundiu tanto com ela quanto com o dragão, concedendo a Scarlett acesso aos seus poderes. E desta vez, ela convocou uma flecha sagrada que atingiu com imensa força, mas a deixou ilesa. Ela ficou maravilhada com o escudo protetor, comparando-o a uma entidade viva. Liam continuou abençoando a estátua com um feitiço e nomeando-a Ares, patrono da batalha. Scarlett testou suas novas habilidades novamente, invocando uma lança sagrada que cortou as árvores sem esforço. Ela se maravilhou com a força extraordinária que agora possuía. O dragão então revelou a Liam que um poder similar havia sido concedido a outro seguidor no passado. Liam então perguntou se o dragão estava se referindo ao dragão negro, Raiden, e o dragão confirmou. Intrigado, Liam perguntou se ele poderia tentar o processo ele mesmo, e o dragão o encorajou a prosseguir. Liam se aproximou do negro Raiden, um dragão enorme e imponente que se movia livremente. Seguindo no mesmo processo, ele derramou sangue sobre Raiden e usou o feitiço de fusão. A energia do dragão fundiu-se com Liam, concedendo-lhe uma força incrível. Ele então desencadeou uma série de ataques poderosos de mísseis antes que o dragão se separasse dele, deixando Liam colapsar no chão, completamente exausto. Scarlett rapidamente correu para o lado dele, e Liam a tranquilizou dizendo que estava bem, embora ele tenha admitido que perdeu suas forças. O dragão então informou a Liam que ele era apenas a terceira pessoa na história a sobreviver a tal processo. Chocado com a revelação, Liam admitiu que não tinha percebido o quão perigoso era. O dragão, no entanto, disse-lhe para dominar o processo, insinuando que com tal poder à sua disposição, o mundo inteiro poderia um dia ser dele. No dia seguinte, após absorver as pedras de mana, Liam recuperou suas forças e perguntou se poderia emprestar temporariamente o guardião Raiden. Scarlett concordou e acrescentou que ele tinha direito e que realmente deveria ficar com o dragão. Agradecido, Liam guardou o dragão em sua caixa de itens e maravilhou-se com seu realismo impressionante, enquanto Raiden concordou mentalmente, insistindo que não estava. Liam então informou a princesa que voltaria para a aldeia enquanto ela permanecia na capital real para acompanhar os eventos em andamento e a Terra Prometida. Pouco depois, Liam usou o mesmo feitiço para se teletransportar de volta para a vila, e usou o mesmo feitiço para enviar Scarlett de volta para a capital. Lá, as pessoas trabalhavam incansavelmente, sorrisos estampados em seus rostos. Uma vez que a primeira fase da construção da vila foi concluída, Reina disse a Liam que os Trolls eram criaturas de 3 metros de altura, feitas de puro músculo que viviam nas proximidades. Liam lembrou-se de ter ouvido que os temperamentos dos Trolls variavam bastante. Podiam ser tão gentis quanto cordeiros ou brutalmente violentos como Hel. Infelizmente, segundo a fada, essas feras em particular eram extremamente hostis, com os humanos invadindo incansavelmente seu território. Então Liam pensou que se a luta começasse, seria um verdadeiro pesadelo, enquanto Reina ponderava sobre persuadir os Trolls a ficarem do lado dele na guerra. Finalmente, Liam perguntou sobre o paradeiro do monstro. Depois ele apareceu em uma terra árida e aparentemente sem vida, um forte contraste com o solo fértil que tinha há pouco tempo. Pegando uma pedra de minério de ferro do chão, ele examinou a área, observando a escassez de vegetação, mas comentou que a região estava repleta de tesouros escondidos. Naquele exato momento, Trolls surgiram diante do garoto, exigindo saber o que ele estava fazendo ali.
Leon explicou que estava no processo de construir uma nação e procurou recrutá-los, mas o líder dos monstros considerou os humanos não confiáveis e prontamente rejeitou a proposta. Leon implorou pela confiança deles, jurando que não faria mal a ninguém, e apontou que fadas e lobisomens já haviam se juntado à sua causa. Indiferente ao apelo de Leon, a criatura massiva bateu seu porrete no chão, criando uma pequena cratera que quase terminou com a vida amaldiçoada de Leon se ele não tivesse conseguido escapar a tempo. O Troll persistiu, lançando vários golpes selvagens que forçaram o mago a fugir como um rato enquanto ele contemplava desesperadamente. Jogou em como reverter a maré, especialmente considerando que este Troll era tão formidável quanto a lenda dizia. Então, qualquer hesitação poderia significar a perdição para Leon. Enquanto Leon desviava de mais um golpe, ele descobriu que suas pernas estavam presas em uma fenda profunda. Com um sorriso malicioso no rosto do monstro, Leon suspeitava que tinha sido deliberadamente atraído para essa armadilha. Quando o Troll ergueu seu porrete e golpeou com força, todos assumiram que a batalha estava acabada. Então, notavelmente, Leon irrompeu debaixo dos escombros com sua armadura mágica guardiã Raiden ainda intacta. De repente, o Troll percebeu, incrédulo, que não havia ferido seu oponente de jeito nenhum. No entanto, a situação era ainda mais profunda. Observando o caos, o chefe dos Trolls notou que em seu golpe excessivamente zeloso no garoto, ele acidentalmente feriu seus próprios aliados. Mais tarde, Leon confessou que intencionalmente não desviou do golpe final para impedir que o chefe atingisse seus companheiros. Normalmente incapaz de invocar tal variedade de feitiços, ele ao invés disso confiou em sua armadura mágica para amplificar seu poder e gerar ilusões adicionais para proteger os outros Trolls. Ao ouvir isso, o chefe reconheceu que essa criança era surpreendentemente gentil, um forte contraste com suas suposições iniciais. Consequentemente, ele prometeu ouvir o que Leon tinha a dizer. Da mesma forma, Leon começou a suspeitar que esses Trolls poderiam não ser tão selvagens quanto Rain havia retratado. Na verdade, eles poderiam muito bem ser o oposto. Ainda assim, o chefe exigiu saber o que o menino pretendia deles. Leon então explicou o processo de construção da aldeia, explicando como o envolvimento dos Trolls era vital por várias razões. Ele argumentou que os humanos provavelmente invadiriam a Terra, e se os Trolls permanecessem isolados, eles estariam vulneráveis a ataques e, no final das contas, condenados na guerra. E, francamente, Leon não queria esse resultado. Consequentemente, o chefe concordou em inspecionar a aldeia antes de tomar qualquer decisão, levando Leon a teletransportar todos para lá. Transportados por meios mágicos, os monstros ficaram completamente espantados, nunca tendo testemunhado nada parecido antes. De repente, Chris apareceu, apontando um dedo acusador para o chefe Troll e exigindo saber o que esse brutamontes estava fazendo ali. Reconhecendo que estava enfrentando a infame mulher javali, o chefe se preparou enquanto Chris, fervendo de fúria pelo apelido ridículo, lançou um chute voador rápido que derrubou o enorme Troll instantaneamente. Preocupado e incerto sobre o próximo movimento, Leon perguntou sobre a ligação entre o lobo e esse homem, mas Chris não conseguiu oferecer uma explicação. Desde que encontrou esse Troll, ela o achava tão irritante que todos os encontros inevitavelmente se transformavam em uma briga sem provocação. Na verdade, somar todos os conflitos revelou 307 vitórias e 378 derrotas para Chris. Naturalmente, ela estava desesperada para entender como o gigante poderia desmoronar tão facilmente quando antes parecia muito mais forte. Leon então explicou que o Troll não tinha enfraquecido de forma alguma. Em vez disso, o lobo tinha se tornado significativamente mais forte após selar o pacto familiar. Ao ouvir isso, a garota se gabou de que essencialmente havia se tornado o último biscoito do pote da noite para o dia e prometeu nunca mais perder para um monte de músculos ambulante nessas circunstâncias novamente. Além disso, ela sugeriu que o chefe dos Trolls também deveria fazer um contrato de familiar com o mago humano para evoluir. Segundo ela, como ele perdeu este duelo, o grandalhão lhe devia um favor, e esse favor seria iniciar o pacto. Com o Troll aceitando os termos, Leon deu início ao processo e o batizou de Guy. Depois de terminar, Guy adotou uma forma mais humanizada. Embora seu tamanho tenha diminuído, seu poder interno aumentou dramaticamente. Aproveitando um momento de equilíbrio, Chris não perdeu tempo e mergulhou na segunda rodada. Dessa vez, no entanto, Guy exibiu reflexos impressionantes e se defendeu com precisão magistral, provando que um único soco poderia literalmente enterrar um adversário sob a terra. Mesmo que fosse apenas um duelo casual entre os dois, Leon observou que ele havia escalado para uma batalha de alto calibre. Os camaradas de Guy assistiram maravilhados enquanto seu líder se tornava ainda mais forte do que antes, saudando-o como um Gigas lendário, a evolução natural dos Trolls. Então, Leon prometeu estender a mesma transformação a todos os novos camaradas e, ao transformar os Trolls em Gigas, ele comemorou ganhar aliados formidáveis para a proteção da vila. Além disso, essa espécie mostrou-se notavelmente eficaz no trabalho manual, como evidenciado quando começaram a ajudar a extrair pedras pesadas. Da mesma forma, Chris tentou ajudar no trabalho, mas sem a força deles, rapidamente ficou claro quando a garota lobo lutou para mover um saco carregado com uma enorme pedra. Guy insistiu para que ela pegasse leve e se ofereceu para cuidar do trabalho pesado, até que Chris quase foi esmagada pela própria pedra que estava puxando. O Gigas deu uma mão para aliviar sua carga, apenas para ela se levantar furiosa e declarar que ele não deveria pensar que tinha ganhado só por causa disso antes de sair em embaraço. Mais tarde, após transportar uma carga pesada de pedra de volta para a aldeia, o chefe Troll perguntou o que Leon planejava fazer com tudo isso.
Então Leon explicou que pretendia extrair metais das pedras convocando Gnome e Salamandra para aquecer e derreter as rochas em uma forja, separando os metais. Uma vez concluído, os nobres obtiveram porções de ouro, cobre e prata, mas principalmente uma quantidade substancial de ferro. Infelizmente, além destes, quase nenhum mítrio de alta qualidade foi obtido. Raiden esclareceu que o mítrio é um metal extremamente raro no mundo humano, e quase impossível de encontrar. No entanto, Liam continuou frustrado, esperando encontrar um pouco mais deste material na pedreira dos Trolls para a produção de armaduras e máscaras mágicas. No entanto, como não havia material suficiente para criar armaduras poderosas, Liam anunciou que poderia tentar outros métodos, embora Raven rapidamente alertasse que tais esforços estavam destinados ao fracasso. De qualquer forma, Liam não via o fracasso como um desastre, uma postura que provocou uma risada calorosa do dragão, que brincou sobre a visão despreocupada do jovem. Para ele, falhar não era uma derrota total nem uma vitória absoluta. Segundo Liam, é assim que ele via a magia. Você tem que continuar tentando até dominar a técnica. Com essa mentalidade, Liam fez Salamandra derreter o ferro e instruiu o Gnome a fazer um molde para despejar o metal derretido. Depois que tudo estava pronto, ele canalizou o poder de Raiden através do molde. Lembrando como a armadura de Scarlet se tornou muito mais forte quando recebeu um nome, Liam imaginou que poderia repetir o processo com a armadura de ferro. Logo, ele batizou o equipamento de Apollo, que significa Sol, acreditando que nomeá-lo para coincidir com o molde dotaria a vestimenta de um poder ainda maior. Curiosamente, Liam havia usado a mesma estratégia de nomenclatura para todos na vila, dando a cada um nome que combinava com sua essência, e era notável observar como todos evoluíam de acordo com os nomes que recebiam. No final, Liam conseguiu produzir uma armadura de ferro mágica, e até mesmo Raven teve que admitir que a ideia de Liam foi brilhante e que ele havia realizado plenamente sua intenção. Sem dúvida, Liam trouxe muita diversão para a vida do dragão. No final da tarde, Liam quebrou a cabeça, procurando por novos nomes para fortalecer mais armaduras, já que ele não podia repetir o mesmo. Raiden então comentou que dar nomes às coisas era um truque primitivo que qualquer humano poderia realizar, e Liam concordou, mas era precisamente porque era tão básico que sua magia diminuía quando usado em excesso. No dia seguinte, após algumas ginásticas mentais sérias, ele conseguiu forjar mais 15 armaduras, distribuindo-as uniformemente para 5 elfos, 5 lobisomens e 5 gigas. Durante a primeira sessão de treinamento com essas novas armaduras, Guy e Chris se desentenderam novamente, e Liam ponderou sobre colocá-los no mesmo grupo, já que estavam tão fascinados um pelo outro. Talvez uma pequena competição amigável entre eles despertasse o tipo de rivalidade interna que melhora os resultados de suas missões. No entanto, a tensão aumentou quando um grupo de humanos a cavalo apareceu, com sorrisos maliciosos se alargando ao ver os elfos. Sem perder tempo, os humanos decidiram perseguir os elfos, aparentemente ansiosos para pegar tudo para o mercado negro. Mas Reina manteve-se calma como uma pedra e sussurrou algo no ouvido de Mina. Pegando a dica, Mina aproximou-se lentamente dos homens. Eles assumiram que a elfa estava se rendendo voluntariamente até que ela acertou o rosto do líder com um soco e rapidamente derrubou vários de seus capangas. Leon assistiu a cena com orgulho, lembrando-se de como os elfos costumavam ser indefesos. Agora, com muitos deles vestindo as armaduras que ele havia criado, eles podiam enfrentar as ameaças. Mas então, o líder dos bandidos se aproximou furtivamente por trás de Leon e pressionou uma faca contra sua garganta. Ainda assim, Guy, Chris e Reina suspiraram aliviados, felizes que foi Leon quem foi feito refém. O bandido rugiu sua seriedade, perplexo com a reação dessas criaturas, até que Liam lançou um míssil poderoso direto na garganta do homem, acabando com ele no local. Aterrorizados por tal poder bruto, os humanos restantes se dispersaram em uma corrida louca para fugir. Após a vitória, Leon entrou no outro mundo e realizou uma invocação em massa de Celsius, ordenando-lhes que expulsassem a água do mar da caixa de itens, separassem a água doce do sal e devolvessem ambos à caixa. Os elementais entenderam o comando e executaram o processo, aumentando o fornecimento de água da aldeia para os novos residentes. Enquanto isso, o primeiro feijão de vento que havia evoluído para Celsius agradeceu a seu mestre por tudo que ele havia feito. Seu reino havia se expandido tanto que ela até aprendeu a possuir objetos humanos, mas ela estava preocupada em receber uma bronca do Rei dos Espíritos se usasse demais essa habilidade. Leon ficou surpreso ao saber que existia tal rei, e ficou curioso sobre o que o elemental quis dizer com possuir objetos. Ela explicou que um espírito de nível médio aprende a possuir coisas, e é por isso que tantas peças de equipamento são habitadas por poderes espirituais. Com isso em mente, Liam fez um pacto com Celsius e a chamou de Celsius Zero. Após a transformação, o mago criou outra armadura e fez Zero possuí-la. No final, o processo foi um sucesso, enchendo Liam de orgulho. Mais tarde, enquanto distribuía as armaduras movidas a espírito para seus principais aliados, Liam ficou ainda mais animado ao ver que agora podiam lançar feitiços. O trio estava empolgado com a nova força, mesmo que Chris e Reina estivessem exaustos devido ao alto consumo de mana. Apesar de seu próprio cansaço, Guy prometeu usar todo esse poder para proteger as pessoas, o que levou os outros dois a fazerem o mesmo juramento. Em meio a tudo isso, Liam contemplou o incrível potencial de produzir em massa mais armaduras possuídas por espíritos de nível médio, acreditando que isso proporcionaria a força necessária para proteger a nação. No entanto, Raiden achava que Liam era muito ingênuo.
Afinal, se essas 3 espécies superiores fossem equipadas com as novas armaduras mágicas, elas teriam coletivamente o poder de um exército inteiro, capazes de derrubar outra nação. E tal poder imenso poderia ser catastrófico se caísse nas mãos erradas. Depois de alguns dias, Liam retorna à sua cidade natal, onde Asuna e Jodie estavam ansiosas esperando por ele. Elas o repreendem por deixá-las sozinhas ultimamente, e então exigem que ele lhes dê algum dinheiro, já que ele sempre fica com todo o saque das suas missões. Decidindo ir além do pedido deles, Liam entrega parte do dinheiro que Scarlet lhe pagou para manter a existência de Raiden em segredo. As meninas ficam surpresas com uma quantia tão grande, mas decidem guardá-la. Sem perder tempo, elas saem para fazer compras com o dinheiro. Em vez de comprar coisas para si mesmas, essas trapaceiras escolhem comprar um presente para Liam, que aparentemente já tem muito dinheiro. Eles compram o único livro de magia disponível em toda a cidade, e dele, Liam aprende um novo feitiço. Ele agradece às 2 meninas e depois as leva para uma pousada, onde revela que está no processo de construir um país. Elas ficam chocadas com seu anúncio. Então, quando ele pede para elas morarem com ele lá, ele espera que elas recusem, mas Liam fica surpreso quando elas concordam em segui-lo até os confins da Terra. Todos estão prontos para começar a jornada imediatamente, mas Liam insiste que primeiro deve dominar o novo feitiço que aprendeu no livro de magia. Ele lança um feitiço chamado Caixa de Poeira, e diante de seus olhos, uma caixa preta se materializa. Ele repete a invocação várias vezes, até estar confiante de que atingiu o auge de sua habilidade. Então decide testá-la, explicando às meninas que a Caixa de Poeira funciona como uma caixa de itens e sua capacidade é determinada pela mana do lançador. Curiosas sobre as diferenças, as meninas observam enquanto Liam coloca uma fatia de sua comida dentro por 1 minuto. Quando ele a retira, a comida cheira inconfundivelmente ao pé de sua avó. Percebendo que este feitiço estraga rapidamente qualquer coisa armazenada dentro dele, Liam nota que, embora a caixa de poeira possa ser útil em certos casos especiais, ele ainda não tem certeza de como melhor aplicá-la. Naquele momento, ele vê uma garçonete carregando uma garrafa de vinho. Sem hesitação, Liam corre atrás dela e consegue pegar uma garrafa de suco de uva recém-espremido. Ele decide misturar um pouco de fermento com suco e, em seguida, coloca a mistura na caixa de poeira por 5 minutos, ansioso para ver o que acontece a seguir. Quando ele a retira, o suco de uva se transformou em vinho, e Liam percebe que sua suspeita estava correta. A caixa de poeira fermenta as coisas extremamente rápido. Intrigado, ele pondera sobre outros usos que isso possa ter, mas primeiro ele decide testar a relação precisa entre tempo e fermentação. Ele coloca 10 garrafas de suco de uva na caixa de poeira em intervalos de 1 hora, depois liga para Jodie para um teste de sabor, observando que, embora ela pareça jovem, é uma caçadora veterana. Jodie começa com a garrafa que esteve na caixa por 1 hora, e segue sequencialmente até a que esteve por um total de 10 horas. Enquanto Liam a observa engolir cada copo, ele começa a salivar, lembrando nostalgicamente das festas de bebidas selvagens que costumava ter com seus amigos. Enquanto isso, Asuna o acusa de espiar Jodie e prontamente tira o pervertido dele. Assim que Jodie termina sua avaliação, ela declara que a amostra de 1 hora tem gosto de vinho envelhecido por 1 ano, enquanto a amostra de 10 horas tem a profundidade de um vinho de 10 anos. Então, Liam conclui que 1 hora na caixa de poeira é equivalente a 1 ano de fermentação natural. Após o experimento, ele leva Asuna e Jodie de volta para sua vila, onde ficam surpresas ao ver 3 raças diferentes trabalhando sob seu comando. Laços são rapidamente formados e, naquela noite, a vila organiza uma festa animada em celebração. No dia seguinte, eles entram na floresta e descobrem uma abundância de árvores frutíferas selvagens. Liam instrui todos a coletar as frutas para que ele possa transformá-las em vinho e lançar sua própria marca de bebida alcoólica. Fiel ao seu jeito, Guy e Chris começam a competir sobre quem pode escolher a melhor fruta, levando Hannah a repreendê-los por colherem das mesmas árvores. De repente, Liam ouve alguém gritando de dor. Correndo, ele vê um homem pálido atacando um dos Trolls evoluídos. Sem hesitação, ele lança seus mísseis poderosos no agressor, que é lançado ao ar, embora o atacante rapidamente se levante e fuja para a floresta. Decidindo não persegui-lo, Liam se volta para verificar o Troll ferido. Guy já está tentando reanimá-lo quando, inesperadamente, o Homem Pálido, agora parecendo ainda mais fantasmagórico, avança sobre Guy como um zumbi. Mas apesar do caos, Guy consegue contê-lo e imobilizá-lo, embora o homem permaneça incontrolavelmente frenético. Liam suspeita que o homem pode estar sofrendo de um efeito negativo, então ele lança uma magia de dissipação nele. À medida que o feitiço faz efeito, a agitação do homem diminui, suas mordidas começam a cicatrizar e, eventualmente, ele cai em um sono profundo e tranquilo. Observando isso, Jodie deduz que o homem provavelmente foi mordido por um vampiro, o que o transformou temporariamente em um. Sua conclusão atrai ridículo dos outros, que a chamam de tola, pois insistem que vampiros não podem aparecer à luz do sol. No entanto, Jodie, munida de um vasto conhecimento além do deles, insiste que deve ter sido um Drácula, um raro vampiro mutante nascido apenas uma vez a cada poucos séculos, tão potente que sua influência torna outros vampiros imunes à luz do sol. Percebendo que agora estão enfrentando um inimigo verdadeiramente formidável, Liam ordena que todos reúnam o máximo de informações possível.
Logo, um lobisomem irrompe na vila com notícias terríveis. Ele avistou um exército de 10.000 vampiros a aproximadamente 10 km de distância. O pânico irrompe quando o batedor do lobisomem relata que essa horda também inclui outras criaturas como goblins e orcs. Essa evidência esmagadora convence Jodie de que um Drácula está realmente no comando do exército de vampiros. Hannah comenta que vampiros são normalmente uma espécie tímida e reclusa, e parece que este Drácula os incitou à violência. O grupo debate se devem confrontar diretamente o exército de vampiros, mas logo surge o medo da possibilidade de serem mordidos e transformados em vampiros também. Decidindo que uma ação imediata é necessária, Liam ordena a evacuação de todas as aldeias próximas e envia seus subordinados para emitir avisos, mesmo que naquela altura os vampiros já tenham tomado várias aldeias. Uma testemunha conta como uma vila inteira de orcs foi dominada pelos vampiros e transformada em um deles, observando que um único vampiro excepcional liderou o ataque. Todos os vampiros inferiores se curvaram diante dele, e ele até usou magia para ressuscitar aqueles perdidos na batalha. Em meio à crescente crise, Liam declara que sabe como combater rapidamente a ameaça dos vampiros. Ele envia seus servos de elite para a batalha, equipando-os com as armaduras de magia elemental que ele projetou. Na batalha que se segue, Hannah usa sua magia da água para afogar os vampiros, enquanto Chris lança feitiços explosivos para dispersar suas fileiras. Guy canaliza sua magia da terra para criar ondas de choque que lançam os vampiros no ar. E Asuna e Jodie, armadas com uma espada e um arco respectivamente, derrubam seus inimigos com ataques rápidos e precisos. Observando o caos de uma distância segura, Liam manteve um olho atento à chegada do líder inimigo, enquanto seus leais servos acabavam de dizimar um grupo de vampiros antes de decidir recuar. Mas, de repente, as partículas de sangue no ar se juntam na forma de Drácula, que imediatamente revive os vampiros caídos com sua magia. Aproveitando a oportunidade, Liam se teletransporta bem na frente de Drácula, e então o manda para longe para separá-lo de seu exército. Drácula não está nada satisfeito, e Liam o desafia, perguntando se ele está disposto a coexistir com os outros ou se só ficará satisfeito em esmagar todos eles. Drácula dá uma risada de desdém, declarando que outras espécies são inferiores e que ele pretende transformar todos em seus servos. Essa resposta é toda a confirmação que Liam precisa, e ele lança um ataque com seus poderosos mísseis. Drácula bloqueia todos com facilidade antes de se materializar atrás de Liam para atacar. Liam mal consegue se teletransportar a tempo e revida com lanças sagradas, mas mesmo aquelas mal afetam o vampiro, que se dissolve em pó apenas para reaparecer completamente curado. Não querendo ficar para trás, Drácula se transforma em pó mais uma vez para atacar, conseguindo pegar Liam por trás. No último segundo, Liam cria um feitiço de ilusão para escapar das garras do vampiro, forçando Drácula a morder nada além de um truque. Sentindo-se verdadeiramente encurralado, Liam se pergunta se deve ativar sua armadura de golem para um aumento massivo de poder, mesmo sabendo que isso rapidamente drenará sua energia. Ele opta por guardá-la para o final, continuando a bombardear Drácula com sua magia normal, mas nada parece funcionar. O chefe vampiro simplesmente se transforma em pó, e depois se reconstitui em sua forma original. Ele provoca Liam, insistindo que seus ataques são fúteis porque ele já está morto e pode se regenerar infinitamente da força vital ao redor. Declarando que a luta acabou, ele salta sobre Liam, mas Liam finalmente encontra uma maneira de derrotá-lo. Ele rapidamente invoca a caixa de poeira e prende Drácula dentro dela. Não importa o quanto Drácula se esforce, ele não consegue quebrar as paredes da caixa de pó e logo fica frustrado. Liam reflete que os seres vivos geralmente não podem ser confinados na caixa de pó, mas como Drácula afirma que já está morto, ele pode ser colocado lá. Determinado a testar isso, Liam decide ver quanto tempo Drácula pode suportar um ambiente sem força vital, e leva 10 horas completas antes que a caixa de pó mostre algum progresso. À noite, a caixa de poeira informa a Liam que Drácula entrou em um estado de animação suspensa, o que significa que ele agora é basicamente comida estragada. Então Liam sente um alívio, pensando que finalmente venceu. Após o líder inimigo ser derrotado, Liam voltou para sua equipe e perguntou sobre o destino dos capangas de Drácula. Eles explicaram que recentemente os subordinados começaram a parecer atordoados, embora ninguém pudesse identificar a causa. Asuna avançou para inspecionar uma das criaturas e, com pouco esforço, quebrou um de seus dentes. Enquanto isso, Jodie comentou que alguns deles pareciam ter perdido os dentes naturalmente, e isso os fez confirmar que Liam derrotou Drácula. De qualquer forma, parecia que esses monstros haviam se libertado do controle de Drácula, e de certa forma, até pareciam melhores por isso. Com essa questão de lado, Liam voltou sua atenção para outros problemas urgentes. Mas então, em meio a essa confusão, uma onda violenta de energia, que Raiden identificou como mana de Drácula, de repente varreu as criaturas recém-libertadas. Segundo Raiden, seus corpos foram controlados por essa mana penetrante, e com a fonte se esvaindo, as criaturas corriam o risco de desaparecerem por completo. Desesperado para evitar o desastre, Liam lembrou-se de como uma vez havia curado o amigo de Guy com um feitiço de varredura limpa, uma técnica sagrada conhecida por curar qualquer aflição. Ele então rapidamente lançou o feitiço em um monstro, e como esperado, sua mana ardente dissipou-se.
Animado, ele repetiu o ritual em todas as criaturas atingidas pelas potentes chamas azuis. Mas assim que a esperança começou a surgir, todos os monstros voltaram ao seu estado anterior de agonia, deixando Liam tomado pelo terror. Acalmando, Raiden lembrou a Liam da conversa que tiveram antes. Às vezes, um feitiço de área bem colocado é muito mais eficaz do que uma enxurrada de bolas de fogo. Levando esse conselho a sério, Liam convocou o Guardião Raiden e vestiu sua armadura mágica para canalizar seu feitiço de varredura total em um poderoso efeito de área. Finalmente, Liam conseguiu purgar a mana de Drácula de todas as criaturas. Extasiados, os humanos e semi-humanos amaldiçoados finalmente retornaram às suas formas originais, livres de suas aflições monstruosas. O alívio avassalador, no entanto, foi demais para Liam, e ele desmaiou no local. Algum tempo depois, ele lentamente acordou na quietude da noite e perguntou quanto tempo ele havia ficado inconsciente. Asuna estimou que foi cerca de 1 hora, e então Liam perguntou sobre os outros ainda afetados pela mana de Drácula. Então eles apontam que estão salvos e felizes agora. Voltando seus pensamentos para dentro, eles então questionam o que havia acontecido com Liam, comentando que ele havia sido banhado.